Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. Duas cunhãs que agora nós temos um Instagram com mais de 40 mil seguidores. Que conversa é essa, Inês Aparecida? Já deu nos 40 deu. Menino, foi assim uma coisa, eu me lembro, eu pedindo lá na outra rede, né? No X, nesse tempo era Twitter. Pessoal, vá lá, se inscreva no Instagram, acho que tinha 1000. Menino, foi muito ligeiro. Foi. Gente, obrigada. Eu fico amando a coisa dessa. Pois é, né? Mulher, susto. Eu tô sabendo agora porque eu tô sem celular. Eu tô pessoa alheia das redes sociais. Mas foi até bom, passei o fim de semana sem celular, toda alienada assim de rede. Chega, minha mente respirou assim um pouquinho. Mas também queria agradecer pelos 40 mil seguidores. É mesmo. Menina, tivemos uma sequência muito massa de entrevistas, né? Depois do Elmano, do Evandro. A última agora da Jandira Fegali foi super top, elogiada. Eu amei aquela entrevista, sinceramente. Eu também. Fiquei admirando muito mais a Jandira. E agradecer nossos seguidores das redes sociais, no Instagram, no YouTube. Obrigada, gente. Valeu. Pois é, chegamos em mais um episódio. Para quem é novo, está chegando agora. Hoje é raiz, hoje somos só nós três para falar um bocado de coisa, porque é isso, o Brasil não para, gente, o Brasil não para. A gente vai falar de algumas coisas locais, né? Então, os assuntos locais envolvendo políticos como Roberto Cláudio, Ciro Gomes, né? E as suas movimentações político-partidárias, tendo em vista aí as eleições de 2026, mas claro que a gente vai falar também de questões nacionais, a gente teve todas as coisas que vieram à tona na semana passada, após o indiciamento do Bolsonaro e do filho dele, Eduardo Bolsonaro, por causa dessas novas das sanções dos Estados Unidos, como eles estão agindo contra o Brasil, enfim. E aí veio mensagens, áudios, tudo que veio à tona, e a gente não falou nada disso aí, então hoje a gente vai aproveitar para falar. E detalhe, a gente, assim, infelizmente não conseguiu falar na semana passada, porque o episódio já estava gravado, né, que era a entrevista da Jandira. Nesse intervalo, aconteceu tudo e mais um pouco, menino. Hoje a gente vai ter que recuperar coisa de mais de uma semana atrás, porque a gente tem que falar. Tem que falar. De 10 dias. O nível do Robert Cláudio, minha filha. Mas sabe por quê? Porque o nível, como diz as colunas sociais, o nível de Robertinho teve repercussões 1000. E inclusive, ainda tá até tendo. hoje ainda continua tendo, né? Então não Tem que ficou falar, uma não coisa tava aí não, defasada. não tava aí não. Porque foi um estopim. E os aniversário ouvintes dele. querem saber o que a gente achou do nível, né, não? Querem. Pois Ninguém foi gente. convidada não, viu, galera? Mas a gente fica sabendo. Pois é isso, gente. Então, vale a pena ficar aqui com a gente. Aproveitamos para pedir o seu apoio. Se você quiser apoiar esse podcast, apoie, meu filho. Apoie. Queira apoiar. Pois tem algumas formas. Tem o site apoia.se/ascunhaspodcast. Também dá certo apoiar pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. E também dá certo lá pelo Orelo, se você nos escuta por lá. Qualquer valor está valendo demais. Fica ligado que temos ainda bonés à venda. Tem que ir lá no Instagram das Cunhãs, falar no direct, falar, minha filha, como é que estão os boné aí? Que aí a gente tem para vender, tá certo? E bora contribua espalhando a palavra também. É aquela coisa. Indique para seus amigos, inimigos, o povo do trabalho, o pessoal da família, grupo da família é bom. Bote lá para quando você quer gerar uma confusão, pega um corte que a gente joga lá no Instagram. É bom demais. Tá certo? E é isso. Brigadíssima por vocês estarem com a gente. Ave Maria, gente. 40 mil seguidores no Instagram, a gente... Vou ficar assim, olha, 40 mil. Né? Coisa mais linda do mundo. Ave Maria, a gente se emociona porque é tudo orgânico. A gente nunca impulsionou nada. A gente nunca gastou um centavo com impulsionamento. A gente tem até que empreender com o Roberto Cláudio, com o Capitão Wagner, com o pessoal do que impulsiona que só. Do rebanho, como é que impulsiona? É com dinheiro. A gente não ganha dinheiro de empresa, de governo, de partido, não impulsiona nada. O sucesso é só os ouvintes. Por isso, queira nos apoiar, queira. Esteja querendo. Pois agora sim, bora começar. Pronto. O fato mais antigo, mas ao mesmo tempo mais mobilizador dos últimos tempos foi esse aniversário do Roberto Cláudio, 50 anos, que não foi um aniversário. Aquilo foi um palanque político. Um evento político. Um evento político com várias falas disruptivas, digamos assim. Inclusive foi neste local onde Ciro Gomes
meio que tanto atacou, mais uma vez, Janaína, né, a prefeita lá de Crateús, e Camilo Santana, o ministro da Educação, como também se colocou à disposição para disputar o governo do Estado. Pelo menos isso na palavra dele, da boca dele. Inês, quer dar um resumo do que foi esse aniversário? Parabéns pra você, foi assim. Teve bolo? Teve bolo, teve churrasco. Era um churrasco. Pra quem não sabe, foi muito badalado, mas ninguém pode ter todo mundo que sabe. Foi na fazenda do deputado Felipe Mota. Deputado Felipe Mota é do União Brasil, UB. Só um detalhe, ele é sobrinho do ex-governador Gonzaga Mota e filho do ex-prefeito do Capistrano, que justamente é onde foi a fazenda. Eu acho que foram de ônibus, né? Que ninguém foi dirigindo daqui para Capistrano e voltar cheio dos pau. Deve ter sido assim, ônibus e tudo, com van. Não dormiram lá não, né, Inês? Lota, Tem notícia uns se teve, que dormiram. Teve uns dormidos. Mas não foi todo mundo, não. Não cabia todo mundo. Não, cabia não, mas a fazenda é branca. Pois é, do Felipe Mota, que é do União Brasil, também tem tradição política, né? O tio governador, o pai prefeito, o outro tio também já foi prefeito e tal. Pois bem, ele é do União Brasil, direitão ele. Direito, não é porque a pessoa de direita, não, de direita. Mas ele é uma pessoa de direita, eu acho, sei lá. Pois bem. Sem querer levantar falso, né? Não, Pessoa menina, pode ser eu tô só direita e de direita, tá certo. Tá entendendo? É de direita, pronto. É de direita. Aí foi o Roberto Cláudio lá. Aí quando começou a chegar para mim, que ninguém foi convidado, né? Ele disse que era um churrascão, olha, adoro carne. Aí a gente começou a chegar vídeo e foto da festa lá. Tudo. Aí tinha uma foto do Roberto Cláudio agarrado, mais o André Caneco. Mas era um agarrado que eu não noto que seja assim um agarrado com gosto. Tu tá entendendo? É assim, ó. Assim, a É distância. assim, é só assim, sabe? Bem assim, Sei. meio longe. É meio tímido, né? Tem um constrangimento nisso. Mas eu acho sei. que tem mais constrangimento do Caneco do que do Roberto Cláudio. Porque eu acho que pelo Roberto Cláudio ele abraçava e e cheirava, era. do André Aí Caneco. ficava André com o Roberto, aí tem Roberto com o pai de André, né? Que é o tal do deputado pastor Alcides Fernandes. Menina toda direitona, sargento deputado Reginaldo, né? Que graças a Deus está curado, né? Porque teve de novo voltou aquela doença, mas agora tá bom, porque todo canto ele tá. Ele tá bem participativo. Menino, ele só não eu tava vi- o caramelo não estava. Aí eu ficava perguntando à pessoa que me manda as fotos. Menino, catou a foto do Sarto? Não tava. Nem Sarto, nem caramelo. Porque parece que Caramelo e André parece que não estão indo pro mesmo canto, não. Também não. O que eu vi foi muita foto Repara. de macho, né? É impressionante Muito como junta macho. macho. É. Não, você não vê uma mulher desses Tinha ali a cantos. mulher do Roberto Cláudio, É, a uma doutora ou- Silvana, uma ou outra. É, impressionante, Era né? só É macho incrível. Mas era isso. pouco, era só homem e bando de homem feio. Aff, Maria mal pronto. Aquelas bermudas horrorosas, aquelas sandálias veia brega. Mas deixa para lá, Ok, né? ok, aí é- Cada um se mexe como quer, não tem nada a ver com isso. Aí, não. Me chega aquele vídeo do Ciro. Gente, o Ciro não relaxa. O Ciro não curte um churrasco, um chopinho, nada. É aquele ódio, aquela raiva, aquele ódio da Janaína e do Camilo. Aí repetiu tudo que ele já disse contra a prefeita Janaína Farias, agora prefeita de Crateús, suplente de senadora do Camilo, né? Que ele já chamou de assessora de cama. Cortesã. Cortesã. É. Não, cafetina foi eu que disse. É, porque cafetina era não, mas foi tradução. cortesã. Foi Foi cortesã, que é a mesma coisa. mas que eu a acho- assessora de cama. Mas eu acho que foi. dessa vez ele se superou. Ele Ele, passou, foi ainda, ele- ele passou ele ainda, deu mais detalhes. piorou ainda mais os Aumentou. termos, né? Porque quando ele falou isso a primeira vez, ele já foi processado, né? Janaína, claro que processou ele teve que pagar a multa. Será que ele paga? Eu fico assim pensando, porque o tanto de multa que esse É rapaz porque tem. para pagar é outro processo, É outro né? O da processo, execução né? A lá pessoa da multa. apela, né? Aí, Apela eu não multa. sei se ele já pagou agora realmente. Eu só sei, porque essa porque ele xingou a Janaína da primeira vez, foi 50 e tantos mil reais. E ele tinha ficado impedido de tocar no nome tocar no dela, nome né? Eu não sei dela. como é que é isso, É. porque ele fica falando de forma indireta, É, ele não- né? A ele não fulana, menciona o nome. Ele não menciona nominalmente, a gente Ele fala, sabe de quem ele está aquela falando. assessora que virou senadora e agora é prefeita do Prefeita, interior, ele não é. fala o nome. Exato. Mas todo mundo sabe quem é, e ela sabe. Ela E ele mesma... escolheu o Camilo. É. Agora eu pergunto. Pronto, aí foi lá que começou o buchicho dele ser candidato Isso. a governador. Candidatar meio, ele ficou todo... Acho que o pessoal puxa saco, né? Lá, aí ele pega a corda.
Aí eu fico pensando, menino, esse Ciro, tudo bem que a gente está achando animado, que a gente vai achar animado. A gente já disse aqui, né, que vai ser uma graça se ele for. Mas qual será o discurso do Ciro? Será que vai ser esse, meu povo? Só isso, chamando o Camilo de ladrão, é o mano de ladrão, a outra de cortesão, o outro não sei de quê, que é a única coisa que esse rapaz sabe dizer. Inês, é bom até recuperar assim, exatamente qual foi a aspa dele, porque dessa vez eu acho que foi a mais enfática declaração de que ele está no jogo. Né? Antes ele ficava, não sei o quê, tem aqui o Roberto Cláudio, que é muito melhor. Mas dessa vez ele disse que está 100% à disposição do povo do Ceará para qualquer que seja a tarefa. Não, e fez isso no aniversário do Roberto Cláudio, que era o candidato a governador. Até um dia eu fico pensando se o Roberto Cláudio gosta dessas... Porque apagou, ninguém nem fala em Roberto Cláudio. Quem chamou a atenção foi Ciro Gomes, e o nome hoje cotado por esse grupo aí mais forte é o Ciro. Aí deixa eu perguntar, deixa eu dizer. Aí eu perguntei, né, a um assessor do Roberto Cláudio, né? Menino, e aí? Né? E agora, José? Porque a história do Roberto Cláudio se filiar ao União Brasil, ficou aqui, toda semana diz aqui, é hoje, amanhã. E o assessor, a última que tinha, era que só podia se filiar quando houvesse mesmo a federação. União Brasil e PP. Já está feita. Já está feita. União Brasil e PP é uma federação. União Progressista. Tá entendendo? Aí hoje eu perguntei de novo. Menino, me diz aí quando é a filiação do Roberto Cláudio, né? Até eu quero ir. Por que tu ri? Eu acho que tem que ir mesmo. Então, eu acho que tem que ir. Aí a gente vai. Eu estou sorrindo porque eu gosto de ver a jornalista em ação. Então, eu adoro ver a jornalista em ação. Aí eu vou lá, né? Tem que ir. Menino, cadê? Quando é? Não, estão vendo aí a data que o Rueda pode chegar. Pode vir a Fortaleza. Rueda, o presidente nacional, né? Do tal do União Progressista agora. Aí depois a gente vai falar desse negócio de União Progressista, né? Porque aí já é outro capítulo desta novela. E tem Ciro Gomes no meio. E tem Ciro Gomes no meio. Ciro Gomes no meio, sim. Aí eu perguntei também ao assessor. Menina, sim, tudo bem. Um dia ele se filia. E agora que Ciro Gomes está se botando? Que Ciro Gomes e Roberto Cláudio é uma coisa só, né? Roberto Cláudio e Ciro Gomes, tá. Como é que vai ser se o Ciro Gomes for candidato ao governo? Aí Roberto Cláudio dança? Não, Roberto Cláudio pode se candidatar ao Senado, pelo lado de lá, pela direita, a oposição, ou mesmo deputado federal. Está tudo em aberto. Eu me lembro que da primeira vez que tu tinha sondado isso, tinha a história de que era possível que ele fosse, inclusive, para deputado federal, se fosse o caso. Isso. Não é descartado. Não necessariamente é um cargo majoritário, né? Como o Senado, a vice-governadoria ou a governadoria. Mas pode ser. E deputado federal é muito mais certo que para ele entrar do que os outros cargos, né? Porque aí ele vai disputar com o Alcides Fernandes, que é um cara, né? Que, inclusive, o próprio... Mas são duas vagas, beleza? São duas vagas. Mas aí, são duas vagas. E tem o outro lado governista que vai ter nomes competitivos também, A gente né? não imagina que o governo vai ficar sem uma das vagas, pelo menos. Que vai tese, deixar as duas vagas. Mas peraí. Continuando com a palavra do assessor do Roberto Cláudio, está tudo em aberto. Inclusive, ele ser o vice da chapa de Ciro Gomes ao governo. Ciro Gomes, governador, Roberto Cláudio, vice. Cara, mas nesse caso... Está aqui, mulher, escrito. Não, nesse caso, assim, inclusive, isso pode alterar os rumos de um ou de outro nos partidos, né? Porque, nesse caso, eles não teriam que estar no mesmo partido. Não precisa de União Brasil única. Pura, exatamente. Chapa pura, não. Mas, ia ter que estar no PSDB, outro no União Mas Brasil. vamos e convenhamos, mesmo que estejam em partidos diferentes, é como se fosse chapa pura, porque, como a Inês falou, o que é um é o outro. É outro, criatura. É assim, é a mesma coisa. Eles mesmo são a mesma grupelho, pessoa. né? Não agrega nenhum outro grupo. Eu fui atrás de saber se o Ciro Gomes, que não rola a história, que ele poderá voltar para o PSDB, voltar a ser tucano, né? Como ele já foi, como quando ele era amicíssimo carne-unha do Tasso. Aí eu liguei, mas eu pergunto porque eu sou abestada, que eu pego de besta. Eu ligo para a assessoria lá do Galego. Menino, eu vou perguntar a ti, mas eu já sei que tu não me responde, mas eu vou perguntar, custa nada. Existe algum rumor por aí no partido de vocês que o Ciro vai se candidatar ou vai se filiar de novo ao PSDB? O calado como resposta. Mas deve ter. O Ciro, é como a gente acha aqui. Acho que não vai tudo para esse tal de União Inês, Brasil, você não. lembrou aí da época do Ciro Carne tucano, unha. carne unha, né? Maria. Tucano. E eu lembro de uma coisa que é só
para pensar como é que o mundo dá voltas e as contradições da vida, né? Porque eu lembro muito bem que eu ouvi da boca do próprio Ciro, faz muitos anos, como ele ficou revoltado na época que ele teve lá o problema, o caso dele com a Patrícia Pilar, na época ele era casado com a Patrícia Saboia, que se apresentava ainda como Patrícia Gomes. Veio à tona a história por meio da imprensa e ele acusou o Fernando Henrique de ter feito a fofoca. O Fernando Henrique, que era o bambambam, o manda-chuva do Ninho Tucano. E do Tucano. E foi uma das causas do rompimento, alegado pelo Ciro Gomes, foi essa, o rompimento dele com o Fernando Henrique. E agora o Ciro fica usando esse tipo de informação, que a gente não sabe se é verdade, se é mentira, enfim. Mas assim, ele está usando várias informações de vida pessoal. Isso. Que assim, beleza, mas é contraditório, né, com a história dele. Não, eu fico pensando assim, será que ele tem prova? Porque ele reitera essas acusações. Né? Não sei se a gente já chegou aqui a falar no episódio, mas ele disse que, ele não cita nome, né, mas que a prefeita, que é senadora, que foi assessora do Camilo, fazia o trabalho sujo de recrutar moças pobres de boa aparência para, né, se relacionar com um ex-ministro. Isso. Então, ele tem prova disso? Como é? Não deve ter, porque ele é sempre... Mas ele mostre que ele traga isso. Porque se ele está falando tanto, então prove, vamos provar. E assim, o intuito disso, né? Deixe claro. Porque ele diz que tem mais coisa que ele nunca falou e que ele um dia vai falar. Isso é a cara do Ciro. Ele dispara um monte de acusação. Quando você questiona, o que é? Diga, o que é a prova? Ele investigue. Não, ele que está acusando, ele que o ônus de demonstrar o que está acontecendo é dele. Agora, um parêntese. Palavras do Cid, irmãozinho do Ciro. A gente já falou aqui que o Cid disse que seria constrangedor uma candidatura do Ciro ao governo do Estado. Seria constrangedor. Ou seja, ele mesmo é um que não vai apoiar. Né? Ele, inclusive, disse assim, eu não entendo uma candidatura para o governo do Estado misturado com cobras, lagarto, morcego, não sei o quê, jacobina. Jacobina. Jacobinas? Só lembra. Tijubina! Tijubina. O que é tijubina? O que é tijubina? Procura aí, tijubina. Acho que é um bicho. Tu sabe, Edson, o que é tijubina? Bicho do mato, tipo um calango. É tipo um calango. Pois pronto. Aí o Cid é que diz. Ciro Gomes, candidato. É um calanguinho. Pois é, misturado com... Olha, ele é até brilhoso. Cobras, lagartas e tijubinas. Pois tá aí. Olha aí, é brilhoso. Aí, depois o povo pode pesquisar na internet, viu, gente? Tijubina. Pois é, foi o Cid que disse do Ciro que ele ia se candidatar misturado com cobras, lagartos, caranguejos, não sei o que, tijubina. Achei tão bonitinho tijubina. É bonito. Mas que o Ciro podia se... Era uma pessoa muito preparada. Aí ela elogiou o irmão. Preparadíssimo, conhece o Brasil, podia se candidatar a presidente. Certo? Embora não ganhasse. Eu disse não. Eu achei tão legal. Não, mulher. Olha como o Cid é abestado. Não. Mas bora falar do fator Ciro. Vamos falar do fator Ciro. Mas ele acha que seria assim, um amortecedor dessa polarização, tá entendendo? Seria legal. Pronto. É o beijo do Cid? Não, vá se candidatar a presidente. Aí falando do Ciro ainda, porque fora essa história aqui no Ceará, ainda saiu a história, porque ele foi lá no lançamento da Federação União Brasil Progressistas, em Brasília, foi uma das estrelas. Chamou atenção pra caramba. Abraçadíssimo, também só macho 100% macho, impressionante. E veio à tona a história de que ele poderia ser candidato a vice do Tarcísio. Tem uma pressão, tem uma galera fazendo pressão pra ele ser candidato a vice. Mas quem é que aquele é o Ciro Gomes como vice? Ele não tem o menor perfil de vice, de ficar à sombra de uma disputa majoritária. Exato. Segundo, que afundar. Se eles forem doidos mesmo de querer que... Porque... a pessoa mais instável que o Ciro. Como é que ia ser? E de perfil completamente oposto ao Tarcísio. Eles iam brigar, não era nem com o mês de... Deus o livre, o Tarcísio eleito. Eles não iam brigar, não era nem com o mês, não. Era com 2 dias de mandato. Dia 3 de janeiro, já ia até briga, discussão. Não, o povo não é doido, não. Mas é isso. Aí tem essa conversa de que ele, na verdade, ele vai apoiar o Tarcísio. Isso também já saiu na imprensa nacional. Ele vai apoiar o Tarcísio e vai ser candidato ao governo do Ceará.
Gente, e aí será? tudo está no jogo. Vamos fazer algumas perguntas aqui, porque essa coisa aí do fator Ciro, primeiro, eu ainda tendo a crer que é muito enxame, certo? Eu também. Eu tendo a crer que o Ciro não quer esse papel, não quer se voltar aqui para o Ceará, correndo o risco de ser humilhado aqui no Ceará. Também acho. Sabe? Tem muitos fatores aí. Aí vamos para algumas perguntas que eu acho que estão no ar. Para onde é que o Ciro vai de partido? Como a gente disse aqui, está completamente incerto. Se ele vai para o PSDB, que antes era tido como uma coisa quase certa, era tido como quase já certo. era voltando à casa paterna, né? E agora tem esse assédio para ele ir para a União Progressista, para essa federação aí. Inclusive, até li hoje uma coluna do João Paulo Biagi no Povo, que descreve como foi a participação do Ciro no almoço que teve com os caciques lá do União Brasil, do Progressistas em Brasília, antes do evento. Do evento federação, formal, do de evento formalizar, formal. né? Foram almoçar, e Ciro muito tietado, e era o povo batendo foto, e ele ali comendo as carnes dele, conversando. Diz que quem falava mais era o Wagner, ele mais ouvia, papapá, mas a coluna eu recomendo, assim, uma descrição interessante do almoço. Para onde é que ele vai, né? Para que partido? Acho que a gente tem que questionar se de fato é um nome competitivo, porque ele está queimado à direita e à esquerda, tem resistência de o PL, por exemplo, apoiá-lo, né, num primeiro turno. E aí como é que seria, né? O Ciro encararia uma disputa sem o apoio já no primeiro turno desse grupo todo? Porque uma coisa é ele entrar com um grupo todinho junto, unido. Aí eu vou dizer, aí eu acho que dá um medinho. Agora me diga uma coisa, Ciro continua, a gente sabe, pelas nossas postagens. Quando a gente fala aqui nele, num instante, é uma galera, os Florzinha, é uma galera tipo bolsonarista, mobilizada. E todos têm o mesmo discurso. Ciro é o melhor, Ciro é não sei o quê. Aí, mano, é a mesma coisa. A gente olha para nossas redes, né? Quando a gente fala, isso aí é verdade. Agora, vamos outro caso também, que é a União Brasil Progressista, que eles pensam que vai ser assim, a oposição aqui no Estado, e não é, né, gente? Eu acho que eles não pensam, já sabem que aqui sim, mas eles pensavam. Mas se eu terminar, eles pensavam. E o que é que, por exemplo, o discurso do Wagner é esse de oposição, União Brasil, oposição. Gente, não é. Primeiro, União Brasil, os caciquezão do União Brasil aí, nacional e não sei o quê, combinaram antes da hora... na véspera de ter o evento lá de Brasília, tinham os caciquezão, 2 caciques, que eu, por coincidência, eu estava escutando o telefonema. Mulher, jornalismo também é um pouco de sorte. A Inês, ela se posiciona bem. É tipo jogador, mulher. você dá sorte, mas é porque fica bem posicionado. Mas olha, aí eu escutei. Sim, o que é que tu ouviu? Diz aí. Ouvi 2 caciques grandes do União Brasil. Dizia assim, ô fulano, bora fazer a coisa. Amanhã, né? Você tá lá em Brasília? Então, vou, não sei o que, era do Estado. Mas vamos naquele negócio. Vamos liberar os estados. O que é liberar os estados, galera, Cunhazete, é o seguinte, é deixar livre cada um do União Brasil, de cada estado, do Ceará, do Pernambuco, do Rio Grande do Sul, sei lá, ok? Para se aliar com quem quiser. Aí aqui, o que é que o Mano está fazendo? O Mano está assediando o povo do PP, comendo pelas beiradas. Né, União Brasil e PP. Isso. Foi que ele fez logo agora para agradar o PP, que é o PP, Zezinho Albuquerque, deputado estadual, secretário de cidades. Pai do J. Albuquerque, a J. Albuquerque Federal. Aí ele botou a filha do Zezinho Albuquerque, irmã, é porque ele era pneu, Zezinho dos Pneus, que ele tinha loja de pneu. Zezinho Albuquerque, a filhota dele, o Elmano nomeou mulher. Nunca tive um pai nada. Já disse aqui. O meu maior importante era o Zé Tatá. Aí, pronto, nomeou para a Arce, a agência reguladora e tal, que você trabalha 2 vezes por mês. Pro conselho da Arce. Pro conselho da Arce. Da não é para trabalhar todo dia, não. Como é o nome da doença? Burnout, né? Não dá burnout, não. Não dá burnout, não. Porque 2 vezes por mês ganha R$15.500. É, muito bom, gente. Então, filha do Zezinho Albuquerque, do PP. Aí tu acha que o PP vai ficar contra essa União Brasil com o PP? Vai ficar contra o Mano? Vai nada. É justamente esse impasse. E também adoçando o bico do PSD, do PSD também. Do PSD. Eu ia comentar da União Brasil. Hoje também. Mesmo vi uma entrevista do Moses Rodrigues, que é deputado federal pela União Brasil. E ele dizendo que
todo mundo do partido vai ter que ser ouvido, tem que ouvir as Isso. lideranças, tem que ouvir os Olha deputados, isso, tem que bacana. ouvir os prefeitos. E o Olha aí. Moses é pra uma liderança saber importante do a União Brasil. posição Moses em é. relação ao Eumano especificamente. Se Isso. vai apoiar o Eumano ou se não vai E apoiar o está Eumano. liberado. União Progressista liberou para fazer, cada estado fazer o que quiser. Aí se Então é junta. claro. Não, eu não digo nem que eles venham para uma aliança formal com o Elmano, não. Não, Acho que não. não. Mas você vai ter ali aquelas lideranças que vão fazer corpo mole, ou se não fizerem corpo mole, vão trair mesmo na cara dura. Vão fazer campanha por baixo dos panos pro Elmano. É tradição. E vale lembrar, o União Brasil, né? O Elmano também deu uma adocicada na boca do União Brasil, porque liberou uma verba vultuosa, acho que 17 milhões e poucos, para a Santa Casa de Sobral, que é uma pauta que está muito quente em Sobral. O Moses e o pai dele, o Oscar Rodrigues, aparecem com alguma frequência nas redes sociais falando que vão ali recuperar a Santa Casa, que não sei o quê. Aí o Emano vai, pega aqui, me dá ajuda. dinheiro, Pá. toma. Olha aí. E, o que é que eu ia falar do União Brasil também? Vale lembrar também que Moses, como a gente já disse aqui, Moses já foi assessor, ajudante de ordem do Cid. Ele tem uma proximidade, uma relação pessoal com o Cid. Eles até andaram se estranhando aí que o Moses foi defender o pai dele, né? O pai dele, prefeito de Sobral, disse que quem mandava em Sobral era ele, que não sei o quê. Aí o Cid ficou chateado, disse que achava que o Moses era diferente. Mas eles têm uma relação de proximidade, né? E, como a gente já conversou aqui também várias vezes, o Camilo, o Elmano, eles estão tudo conversando com essa galera para tentar Tudo. manter ali. Não, beleza, não dá para ficar formalmente, não, mas vamos aqui se ajudar, né? Se ajeitar. Então, vai ser isso aí. E aí, voltando aqui a essas perguntas, terminou, Inês, desse relato Terminei. Tu quer mais de União assédios? Brasil? Eu adoro essa parte. Não, libera aí, nos estados. Para terminar esse fator Ciro, o que me deixa mais curiosa é a relação de como ficaria Cid com Ciro nessa história. Porque o Cid já disse, né, que vai ser extremamente constrangedor. E aí eu fico pensando, o Cid é um cara que os aliados querem na rua, né? O Cid faz aquelas marmotas dele, sobe no jumento, pega uma escravadeira e não sei o quê, um cavalo. Tendo a crer que o Elmano quer o Cid participativo na campanha. Se o Ciro é candidato, como é que vai ser? Vai ser mais discreto, ele vai se isolar como ele já se isolou? Né? Já entendeu? Aconteceu. Então, eu acho que tem muita pergunta em aberto aí. Para terminar, Camila, as versões, porque esses dias era a gente compartilhando aqui no nosso grupo, né? Olha o que disseram hoje, olha o que disseram ontem. Tanta da versão. Então, assim, é isso. De cara, não dá para cravar absolutamente nada. Nem que ele vai ser candidato ao governo, nem que ele vai ser candidato a vice, nem que ele vai ser candidato a alguma coisa. Ele pode não ser candidato a nada. Simplesmente isso. E, de fato, eu acho que essa conversa do assessor do Roberto Cláudio está correta. Está tudo em aberto. Assim, ele está se cacifando. Tá. Ele está se valorizando o próprio passe, ou o passe do que ele leva, do legado dele, né? Então, ele pode estar se cacifando, por exemplo, para botar o Roberto Cláudio. Talvez ele prefira. Não sei. Mas o Roberto Cláudio deu uma submergida aí depois que ele veio à tona, viu? Ninguém tá mais falando no Roberto Cláudio. Nem no aniversário do homem ele foi o que menos apareceu. Foi. É um efeito colateral. O Ciro tomou de conta. E outra coisa, só reforçando esse fato de Ciro ser um cara hoje descapitalizado de volta aqui no Ceará, queimado de um lado e de outro, não tem a confiança de PL, desses bolsonaristas raiz, que ainda tem um público muito grande em Fortaleza, na capital, por exemplo, em algumas cidades grandes aqui do estado. Então, assim, não é... porque o Ciro é um nome forte. Beleza, claro. É um nome competitivo, vai dar um medinho ali no governismo, dá. Mas também não tem nada garantido, não. Mesmo que ele seja... É isso, vai ser a a aventura. aventura. Coisas, você se lembra daquele Paulo Angelim? Detonava o Ciro, não era? Ave Maria, só não chamava de santo. Era assim, coisas horríveis. Agora já está do lado do Ciro. Esses vídeos vão tudo voltar. O Chagas Vieira está recuperando. Menina, é material farto do Ciro esculachando. E não faz olha o que ele dizia do tempo. Ciro. Ciro Gomes, mais do mesmo, uma inteligência desperdiçada. Paulo Angelim, agora o maior amor. Tá muito leve. O Ciro descompensou de vez. O outrora menino prodígio da política cearense protagonizou o episódio
mais baixo e sórdido de mentira. Menina, esculhambava o Ciro. Mas agora, Maria, Agora tá junto. agora tá junto. Mas não foi essa a observação? No encontro lá da União Progressista, o Ciro Gomes encontrou o Danilo Forte, porque eles foram contemporâneos na época do movimento estudantil. E o Ciro era de um grupo mais à direita. Era direita. E o Danilo Forte era mais à esquerda. O Danilo Forte foi filiado ao PCdoB. Pronto, ele já foi do PCdoB e tudo. Ele E já ele foi era em todos bem os partidos. esquerdão. Aí Era. o Danilo foi indo pra direita, né? Ao longo do tempo. E o Ciro teve um momento que foi ali pro certo esquerda. Confundido com a esquerda. né? Confundido com a esquerda. E agora eles estão juntinhos. Assim, aí eles nos encontramos na direita. Eles se encontraram desse jeito, parece. O Danilo teve esse relato. Cara, eu fico coçando pra contar as coisas, mas eu não conto. Não, Aí não, fica eu só sou nem Faltou um Ciro negócio Gomes. que tu não contou. O Ciro Gomes, assim, essas coisas, não sou nem o Ciro Gomes ficar dizendo que Não, mas Não. você não vai citar nomes, Não. mas você vai dizer um negócio que você prometeu que ia dizer. Que teve uns abestalhados que foram pro aniversário do Ai, Roberto foi. Cláudio. Ai, é? E não era para ter sido flagrado nas fotos e foram. olha como é gente burra. Gente, esse povo com essa mania de postar tudo, né? Aí fica, não tem mais noção. Lá foram 3 terceirizados da Prefeitura de Fortaleza para o bendito aniversário do churrasco na fazenda do Felipe Mota. 3 terceirizados da Prefeitura foram para a cova dos adversários. Tudo bem, porque tu não vai caladinho, né? Como toma teu Fulano não show. me marca, né? não, Discreto. né? E posta, não. Aí achou pouco, selfie, e postou. Isso era sábado. Aí pediu Amanheceu admissão. segunda-feira, foi trabalhar. Tantão, pela estrada fora, eu vou tão sozinho, eu vou. Demissão, exonerado. Eita, diabo. 3, né? Aí Eita, lasca, aí diabo. lasca. Agora, eu acho... é perseguição. Não, mas não é burrice, não. A gente sabe. A pessoa terceirizada. A gente sabe como é o esquema de empregar o povo na prefeitura. É da vereadora Evelyn, da vereadora aqui, Camila, da vereadora Inês, os grupinhos ali. Aí tu vai botar a tua cara pros adversários, criatura. É complicado. Não é? Forçamento concursado, né? Deixa ele, concursado. Aí tudo bem, mas você sendo terceirizado, fazer selfie no Tinha aniversário que ter mais alheio, espírito de autopreservação, Seja né? mais discreto. burrice, meu povo. Burrice, traduzindo. Agora vamos para o nacional, porque essa semana que passou foi de fato muito quente, né? Então teve toda aquela Maria, situação do indiciamento do Eduardo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, a apreensão de passaporte celular do Malafaia, Tá injuriado. a divulgação dos áudios e dos diálogos entre todos eles, né? Com versões bem assim. Foi. Eu fiquei chocada, porque assim. Entre as questões que apareceram, muita gente. Todos os podcasts já falaram de política, então a gente não precisa também detalhar tanto. Mas, assim, ficar xingando o pai do jeito que o Eduardo fez. Eu fico pensando, gente, por mais que eu discorde de várias coisas que meu pai faz, enfim, eu nunca na minha vida o pai falaria fazer dessa isso? forma. E você nem é família tradicional Não, brasileira, honrar pai e mãe. Não é? Nada. É uma coisa que Filha, é muito as chocante. máscaras caem. É muito chocante. Assim, você não respeitar minimamente o pai, você pode discordar, você pode reclamar, mas assim, Zero xingar... respeito. Gente, Eu fiquei a minha. muito assim, Tudo falei, bem. "Ave Maria, que Aquilo coisa ali não era palavreado de pai para filho, nem era palavreado apenas no xingamento. Parecia conversa de facção. Então. Parecia conversa de facção. É isso. Não era questão, não era uma coisa de. Não existe aquilo, um pai e um filho com aquele tratamento. Pois é. Não existe uma coisa daquela. Agora, aí eles ficaram desesperados. Foi. E eu prefiro falar aqui, em vez de ficar repetindo aquilo, vai tomar aquele negócio daquele homem. Não, eu nunca vi uma coisa dessa. Desrespeito. Conheço muita gente que não se dá com o pai ou com a mãe, Sim. mas respeita, não é? Respeita a Minimamente, figura é. de materna, a figura paterna e tal. Não precisa olhar na Bíblia honrar pai e mãe, não. Como eles só falam em Bíblia, Jesus, esses negócios, os versículos, não sei o quê. Não precisa. Aquilo ali era conversa de gente de facção. Aí eles ficaram desesperados. Olha o desespero. Essa história desse assalto daquela família, menina, eu achei aquilo tão parecido com a facada. Da Achei ex-mulher. parecido. Mas aquilo ali foi a versão baixo orçamento da facada. Porque a facada foi a facada, né? cara. Agora Foi, aquilo ali... baixo orçamento. Ensinar a assaltar o avô mesmo. Assaltaram porque é como se fosse o Xandão que tivesse mandado, procurando o dinheiro que ele disse. Eles responsabilizaram o Alexandre de Moraes. Foi. E a Polícia Federal pelo que aconteceu com
Com a família deles. Família. É a mãe dos 3 primeiros, de Eduardo, de Flávio e de Carlos. Mas não colou, viu, Inês? Colou não. Não colou. Se eles Geórgia. achavam que ia mobilizar geral, não. foi feio para eles, porque a casa é uma casa sem recursos. Você vê que é uma casa, né? Não é uma casão, uma mansão. Não, acho que não a família do Bolsonaro é tratada assim? Ele com 44 milhões de reais na conta? Na conta eu acho que e pegou comprou, mal, né? O pobrinho Bolsonaro. E comprou 51 casa, imóveis à vista, não deu uma casa boa pro... Não é, não? Não é? Pegou, foi mal. Foi. Vamos já chegar nesses 44 Peraí, milhões. deixa eu lhe pra mim dizer foi aqui o que é melhor. que eu acho que transtornou mesmo a vida deles. Eles estão perdidos. Aí inventaram essa. Aí esse Eduardo Bolsonaro, cada dia mais louco, você já viram a cor dos olhos daquele homem? Minha nossa senhora, os olhos vermelhos. Chega, Tá, assim. tô bem não. Tá, ele não tá legal, não. Aí ele inventou, ele pedindo para todo mundo tirar dinheiro do Banco do Brasil, esculhambando o Banco do Brasil, que o Banco do Brasil vai fechar. Ou seja, o Banco do Brasil já processou ele, já avisou a AGU, né, a Advocacia Geral da União, para processar isso. Como é que tu quer acabar uma instituição que tem 100 e 200 anos, sei lá quanto, desde quando o outro gordinho chegou aqui, o Dom João VI. E o pior, Inês, que ele causa efeitos nocivos. Claro. Ele com essas fake news, ele acaba causando. Não é estrondosa, mas vai deteriorando. Criatura. Deteriora. Deteriorando instituição. Uma instituição que não é do Lula, é do povo brasileiro. Cara, olha a loucura desse cidadão. E tu viu ele ameaçando diretamente os agentes da Polícia Federal. Diz que a hora de... Eu vou atrás de vocês. Ameaçando escrivão, agente investigador, agente da polícia. Fazendo... Agora, eu acho engraçado. Vai, machão. Machão lá nos Estados Unidos, ameaçando o povo. Por que tu não tá aqui, cara? Vem pra cá, macho. Tu sabe que ele é da Polícia Federal, né? Tu sabe. Ele falando contra a própria categoria dele. Covarde, fica lá esbravejando, bravateando, ameaçando, sabe, conspirando lá fora, porque não tá aqui. Ele vai acabar perdendo esse cargo dele. Agora, o fato se havia... O cargo, né, que ele tem, o cargo público federal, né, de policial federal, mas ele tem concursado. Ele tem essa função. Quando ele formou-se em Direito, ele fez um concurso lá. Daqui a pouco ele perde, fica falando dessas besteiras. Agora, essa história toda e o jeito que ele está tratando todo mundo, como ele está agindo, enterrou de uma vez por todas qualquer possibilidade desse homem ser candidato a qualquer coisa. Ele só continua sendo candidato a ditador, se ele quiser, né? Mas de resto, só se for um ditador. Vocês não ficam pensando, não, assim, esse jeito dele. Como é que ele trata a mulher dele, não? Doida. Eu tenho pra mim que dá medo, né? Não é, não? A Maria deve gritar. Não ignore os sinais, dona Heloísa, não. Heloísa é aquele... Não, Heloísa é a mulher. Ele chamou de Adriana. Ele errou o nome, ele chamou de Adriana, mas é Heloísa. Ele explicou que era um aposto, era uma vírgula. Outra coisa que a gente tem que... Não vou falar sério mesmo, que realmente me preocupa, é essa ingerência do Malafaia junto ao Bolsonaro e eles. É tão íntimo. Agora, o Malafaia dizer que é perseguido porque prega, porque é religioso, não, que ele de religioso não tem nada, né? Inclusive, essa última dele, eu falo já, ele inventa o que está escrito lá nos companheiros evangelistas. Tem nada a ver, ele inventa, ele acrescenta do jeito que ele quer. O Malafaia, naquele documentário, quem não assistiu pode assistir, Apocalipse dos Trópicos, não é uma coisa assim aprofundada sobre por que os evangélicos estão tomando o Brasil, não. É uma coisa bem superficial, mas dá para assistir. É legal. Aí a gente vê o Malafaia. Criatura é um documentário sobre o Malafaia. É mais sobre o Malafaia. Não é? Vocês não têm ideia. O Malafaia falando. Eu já disse para esse cara. Aí ele faz assim, esse cara... Sim, eu chamo esse cara por causa da intimidade que eu tenho com ele. Que é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Isso. Ele chama esse cara. Ele conta coisas, né? Aí, menina, é impressionante como é que você tem um guru, um mentor político como Silas Malafaia. Ele começa dizendo, eu herdei uma empresa. Essa igreja que ele agora ministra, sei lá, administra, né? Para mim é uma empresa, que é a Assembleia de Deus da Vitória. É que fosse assim uma facção da Assembleia de Deus. Quando eu digo facção, meu povo, não é facção dos... Não é de crime, é só uma divisão, facção, uma separação. Um grupo que antigamente essa palavra era normal. Pois sim, era da Assembleia de Deus. O sogro dele é que era o pastor. O sogro dele morreu, ele herdou. Aí ele disse, no documentário,
Eu não ia ser pastorzinho de bairro. Eu ia ser pastor nacional. E sou. Meu sogro tinha 15 mil fiéis. Eu tenho mais de 100 mil. Em menos de 10 anos, eu aumentei para 100 mil. Eu tenho pregações que vão traduzidas para 120, sei lá quantos países, tudo em inglês. Menina, é uma empresa. Aí aparece ele ainda jovem. Achei ótimo ele vendendo uma Bíblia, né? Tem o call center dele. Bom dia, aqui, não sei o que. Aí as mulheres têm para vender as coisas dele. Aí ele aparece num vídeo. Esta Bíblia vai lhe dar poder e vitória. Olha aí. Ele novo ainda, já tinha essa morte. Aí pronto, estou falando tudo isso para a gente ficar pensando, meu Deus, é isso que manda no Bolsonaro, que chama o filho dele de babaca. É porque é uma relação ali de dívida Senhora. que o Bolsonaro tem com o Malafaia também, porque muito do sucesso e da vitória do Bolsonaro, né, que acabou se forjando como um homem de Deus, um homem religioso, aquela tríade de Deus, pátria e família. Quem ajudou a formar essa figura foi o Malafaia, o Edir Macedo. Então, tem uma relação ali de guru mesmo, de mentoria. Quem faz a ponte, em grande parte, com os públicos evangélicos, é o Malafaia. O que eu fiquei mais impressionada do filme foi um momento lá do 7 de setembro, acho que eu já falei aqui no episódio, mas é um momento do 7 de setembro de 2021 que o Bolsonaro está lá esculhambando o Xandão e o Malafaia, né, do lado. Dublando não, ele estava falando... mexendo na boca. Como fosse um ponto, como tem no teatro. Exatamente. Como se o Bolsonaro fosse aquele boneco ventrílogo. Era. Como se o Malafaia tivesse colocado na boca do Bolsonaro as palavras que ele estava dizendo. Sim. Tava tudo ensaiado. E dessa vez, eu acho que foi muito interessante ouvir os áudios, ver as mensagens, porque claramente ele estava tentando fazer isso. Ele estava querendo fazer com que o Bolsonaro tomasse certas atitudes. E, pelo visto, não deu muito certo, né? O negócio meio que desandou. Mas ele, como ele fala, eu nunca erro, né? Ele sempre acerta. O Malafaia. O Malafaia. Outra coisa, para vocês verem como ele inventa, ele pega a Bíblia, ele transforma, ele interpreta do jeito que ele quer, né? Aí, tu viu ele pedindo desculpa porque falou palavrão? Porque a boca dele... Eu nunca vi um líder espiritual ser daquele jeito. É o que eu já falei. Eu nunca vi você rezar um Pai Nosso, dar uma palavra de conforto. Todo tempo gritando, né? É cacete, porra, 100%. Não sei o que, tudo. Você pega assim, uma frase com 5 palavrões. Aí, é mais palavrão do que o resto. Aí ele pediu desculpa aos evangélicos. Sim, tu sabe que o Edir Macedo não apoia ele? O grande Igreja Universal, E tem outro também grandão, Soares, que também não... Eu já esperava que eu não ia receber apoio de Edir Macedo nem do R.R. Soares. Olha aí. Sim, aí o que é que ele fala? Aí ele pediu desculpa, mas não sabe por quê. Porque na Bíblia tem, no Evangelho, que existe o escândalo. Aí ele cita Lucas. Mulher, ele cita Lucas, mas olha aí como é o escândalo. Lucas, capítulo 17, versículo 1 e 2. Disse Jesus a seus discípulos, olha o que é que tem na Bíblia. É inevitável que venham escândalos. Claro, é inevitável, você não pode, né? Mas, ai do homem pelo qual eles vêm. Ou seja, o escândalo está lá, você não pode. Você pode. Agora, quem é o culpado de fazer o escândalo, né? Que no caso foi ele. Que no caso foi ele. Pois tu sabe como foi que ele interpretou isso aqui? Quem se escandalizou é fraco. Mulher, tu acha? Gente, não, é um nojo. É um nojo. Como líder religioso. É o que eu me preocupo. Como é que existe brasileiros, milhares, 100 mil, sei lá, ou mais, que seguem um homem desse? Eu tenho um ponto de partida, eu acho que é a falência da educação. E são pessoas, muitas vezes, alfabetizadas, mas que não têm uma capacidade de interpretação, de texto. Então, a pessoa pode... E aí um cara desses que tem muita interpretação... esse cara tem muita interpretação. Ele consegue fazer tudo, ele manipula as pessoas. E aproveita, por exemplo, do fato das pessoas não lerem. As pessoas não vão lá ler. Gente, não estudam, não leem. Aí pronto, fica reproduzindo. Mas, enfim, é uma... Não, mas é isso, é só a gente isso. não tem que perder o foco, assim, nunca deixar de olhar para um foco aqui que eu vou trazer, que na minha cabeça é um dos que a gente tinha que mais repetir. A questão do dinheiro, né? É a questão do dinheiro, Isso. porque agora, recentemente, o COAF liberou alguns relatórios para investigação, mostrando que o bonitinho, o pobre, o humilde, que anda de chinelinha rasgada, sabe, que come pão com mortadela, o Bolsonaro, em um ano e meio, recebeu de crédito na continha dele
44 bilhões de reais na conta dele, certo? Isso é o que está à vista. Milhões, às né? vistas. 44 milhões. Bolsonaro, Não é um milionário. milhãozinho que a gente sonhava em ter um dia na vida, que a gente nunca vai 44 ver. milhões é 44. muita grana. É. E a Polícia Federal, o COAF, eles estão investigando a possibilidade, que é uma coisa que isso aqui era para estar sendo investigado há muito tempo. Isso aqui, a primeira coisa que você pensa, né? Isso aqui não é lavagem de dinheiro, não? Há suspeita de lavagem de dinheiro. Esse dinheiro, aqueles Pix, mulher, aquela campanha de Pix, o Bolsonaro de uma hora para outra recebendo um monte de Pix. E por isso ficou, Camila. Como é que você consegue, sabe? Você recebe quase 20 milhões em Pix, porque desses 44 milhões aqui, tudo foi desta campanha. Tem um dinheiro também. E não é investigado se não é lavagem. é. Que diabo é isso de dinheiro é Eu esse? acho que tem que investigar. Tem um depósito que eu fiquei muito curiosa também, que é um dos maiores, né? Que foi um depósito de 50 mil reais da OncoStar, que é uma clínica de oncologia. Que foi, parece que é da Redditor, Oncodor, na verdade, não é OncoStar, não, Oncodor. Acho que tem Star, aí se eu não tem me engano, Star nesse também, nome. né? Eu acho que tem Star. E aí ele teria dado esse dinheiro, a justificativa está sendo essa, né? Que ele deu como calção e foi devolvido. Calção do quê? De que tratamento? Numa clínica oncológica. Tem Oncológica muita é coisa câncer. para investigar aí. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Porque, isso aí dá Camila, a gente dá não muito pano pra pode manga. subestimar essa cifra, não. 44 milhões de reais muita em um coisa. ano e meio, que entrou na sua conta, você não deu uma palestra, Nada. você não pregou um prego numa barra de sabão, e você ter ganhado 44 milhões de reais no mole, A gente no trabalha mole, tanto e ganha 100. isso tem que ser muito Três bem Não ganha nem investigado. 100 mil. Isso daqui tem que ser sem explorado. conta. 100 reais. Tem que ser explorado politicamente também, porque não é o pobrinho que não recebe. Que história é essa, rapaz? Isso aqui, para mim, é uma das melhores coisas que teve assim, nesse noticiário nacional, porque eu acho que isso aqui dá muito pano para manga. E ele fez vários saques, acho que 40 operações em poucos meses de saque na boca do caixa e em guichê. Para que a pessoa E em saca dólar não sei também, quantos né? mil E reais? tu viu que ele Ele- passou ele- 2 milhões para Micheque? Sim. Para Micheque Antônio e Luiz pro tá me Bananinha. devendo, hein? Antônio Luiz, Regi, Fabinho. Tá devendo 2 milhões a mim, cada um para, né? Os cônjuges. Porra! Pois é. Fazer igual o Malafaia. Babaca? Cara. Mas 2 até milhões? De 44 dá 2 milhões, tá de boas, né? Acho que era de fora os 44, não era não? Sei lá. Não, tava dentro. Tô esperando também. Alguém quiser, meu Pix é o Que Micheque CNPJ. seja- É o CPF. Que Micheque seja investigada também, né? Nessa história. Porque foi parar dinheiro nela, ela tem que responder. Agora, uma coisa que pra cha- pagar eu o quero maquiador. chamar a atenção. Não sei se vocês viram no final de semana todo, a Evelyn não viu, ela estava sem celular, não sei se a Inês viu. O Lindbergh Farias Eu vi, sim. fazendo, Qual foi viu? o Lindbergh? Denunciando a possibilidade do Bolsonaro fugir para a Embaixada dos Estados Unidos, que Possibilidade fica a real. 10 Bem pertinho, minutos da casa dele. Casa dele. Torçamos. Eu acho que a Polícia Federal tá ligada nisso aí. Não Camila, é possível. nós estamos gravando na Ligados. segunda noite. Não se surpreenda se quando esse episódio for ao ar, Já tem uma alguma novidade emboaça. nesse sentido. Oh, porque meu Deus. muitas coisas estranhas aconteceram esses dias envolvendo Foi os esse fim de Estados semana, Unidos. Teve aquele avião descaracterizado dos Estados Unidos que pousou lá em Guarulhos. Um avião do nada americano, sem identificação, que veio de um trajeto bizarríssimo. Um avião que é utilizado em operações especiais de inteligência dos Estados Unidos. Veio bater aqui e foi-se embora sem mais explicações. Ninguém sabe que diabo foi isso. Teve, esquisitamente, pode não ter nada a ver, não estou dizendo que tem a ver, não. Mas que a gente fica com a orelha em pé. Não sei se vocês viram. A TSA, que é uma agência de segurança de transporte dos Estados Unidos, do nada veio para Guarulhos também fazer uma operação de tipo um treinamento. Mandou um monte de gente Fazer dessa um treinamento, TSA foi. para acochar as regras de segurança de gente que está viajando do Brasil para os Estados Unidos. Isso oficialmente. Mas o que esse povo veio tudo fazer aqui do nada, sem aviso prévio, sem. Sabe? Aí você tem essa denúncia do Lindbergh que eu acho hiper plausível. Tá bem do lado da casa dele. Eu acho Um plano de plausível fuga também. vai-se embora. Entendeu? Pode até ficar defasado esse episódio daqui a pouco, porque é uma possibilidade Ele real. queria ir para a Argentina primeiro. Ele nos áudios, pelo menos, mas está aí escrito lá. ele realmente, o Eduardo, se tem uma coisa que ele conseguiu foi estabelecer uma ligação com a Casa Branca. Mas, inclusive, Claramente, o daqueles Eduardo áudios que conseguiu. a gente vê um trechinho lá, ele com medo que os americanos lá descubram
alguma coisa que não é como ele conta. Né? Isso. Então, tem esse detalhe também. Agora, a gente não falou, sabe, da entrevista de Jandira. Quer Não, comentar, mas aí Inês? tem muita coisa ainda aqui, gente. Tem o Discunhã, acho melhor a gente andar. Viu? Bora. Eu só quero... Porque a Não, gente tá mas, com mulher, horário. tá com o horário da outra que vem, é 5 para 6. Depois a gente comenta. Mas a Jandira, eu queria dizer uma coisa aqui que ela disse certíssima, que essa bancada do governo lá na Câmara Federal não tem organização, não tem coordenação, não tem, assim, uma coisa enfática para defender o Lula. Pronto, passe. Bora. É difícil. É muito assim, só para... Aquilo me deu só para inglês ver, assim, não tem uma angústia. coisa organizada mesmo. É muito isolado, né? Agora, só comentar rapidinho as últimas pesquisas que saíram, né? O Lula está realmente tendo um saldo positivo nessa história toda, dessa defesa da soberania. Ele está, assim... É um momento positivo para o governo Lula, esse momento, né? Então, a Quest trouxe isso, dá aquela levantadinha, né? O Lula se distanciando dos outros candidatos, dos opositores, num eventual segundo turno. Enfim, dá uma aliviada, né? Mulher, eu acho até curioso que quase todo dia sai pesquisa da Quest. Demais. É a Genial Quest. Genial que contrata. E a Quest está fazendo pesquisa toda hora, sondagem de percepção do público. E o que eu mais destaco dessas últimas pesquisas, foram várias, a gente ia passar muito tempo aqui comentando, mas, uma coisa que eu acho interessante, uma pesquisa desse dia que a gente está gravando aqui, de hoje, segunda-feira. 55% dos entrevistados avaliam a prisão domiciliar do Bolsonaro como justa. Achei esse número muito forte. Muito representativo, 55%. demais. Contra 39% só que acha consideram injusta e o resto do percentual não sabia, não quis opinar. Outro número que eu acho que vale destacar é, assim, que eu acho que enfatiza como o Bolsonaro está desgastado nessa história, sabe? Aquele vídeo, né, que ele apareceu, aqueles áudios, aquelas ligações que o povo fez, o irmão dele, o Nicolas, o André Caneco aqui em Fortaleza, naqueles atos bolsonaristas do início de agosto, a maioria da população, 57%, acha que ele fez de propósito para provocar. Então, há uma percepção de que ele está forçando a barra mesmo e que a prisão dele é justa, né? E só 30% disseram que não, que é porque ele não entendeu as regras de Moraes, papapá. Não entendeu. E acho que, para finalizar, para a gente ir logo para o Desconhece, senão a gente se atrasa, é que essa questão da aprovação do governo, eu sempre bato nessa tecla. Tudo isso é muito volátil. Amanhã pode mudar. Mas não dá para deixar de comemorar uma diferença entre aprovação e desaprovação, que já foi de 17 pontos. Né? Era assim, a desaprovação superava em 17 pontos a aprovação. Hoje essa diferença é de 5. O Lula ainda tem uma desaprovação maior, mas hoje a diferença para a aprovação é de só 5 pontos. E o movimento, né? O movimento isso, de aproximação, né? Tá melhorando. A tendência das pesquisas é subir, é ele melhorar. Agora, é como você disse, se tivesse um trabalho mais bem feito, eu soube que vai ter, pode ser que no dia do episódio sair já tenha saído essa decisão. Um anúncio do governo federal de mudança do slogan do governo, que vai trazer essa coisa da soberania do povo brasileiro. Se tivesse uma coisa mais enfática de coordenação de comunicação, acho que esse número podia estar até melhor. Eu fico tão agoniada. Podia estar até mas, melhor. assim, o Sidônio está desde o começo do ano só, basicamente, né? Não, mas nós já estamos muito recente. eu sei. A gente porque não adianta só a comunicação do governo, a coordenação de bancada, né? Mulher, até os ditadores tinham uma coordenação, me lembro, por coincidência. Uma militância, coordenação com a militância. Não, e tinha coordenação, tinha um caso, a Evelyn nem se lembra, acho que tu, talvez. Uma dupla de cantor, sem ser sertanejo, era Dom e Ravel, que cantava só elogiando o Brasil. Tu não sabe. Tinha uma que eu te amo, meu Brasil, igualzinho Malafaia, ia dizer o nome. Sim. Eu tinha, menina, era irritante, mas todo mundo total, e o povo achando maravilhoso, tá entendendo? Isso é que falta ao governo do Lula. Eu te amo, meu Brasil, meu coração é verde e amarelo. Menina, eu fico toda arrepiada de raiva como é que a pessoa cantava aquilo. Enquanto se cantava a maravilha do Brasil, os purões da ditadura torturando, né? Eita, mas tinha, e o pessoal acreditava, tanto que até hoje tem gente que não sabe. Teve ditadura, teve tortura. Era um tal de Dom e Ravel, pois precisava agora de um Dom e Ravel
Fazer Pra gente fazer um jinglezinho, né? um jingle Um jinglezinho da desse. soberania. Tocava no rádio, menina. Era música mesmo, sabe? Música, assim. Era contratada que a gente sabia. Nos próximos dias, dando um mini spoiler, sem dar o spoiler completo, a gente vai tratar com mais profundidade dessa questão da articulação política, né? No próximo episódio vai que vamos ter gravar. entrevista boa Então, aí na assim, frente. calma que Isso, deixa acontecer. Agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, bora. que é o momento Discunhã. Emily Rebouças, quer começar? Vou começar. Deixa eu só engolir aqui. Pronto. Já começa. Foi bem na hora do... Inês começa. Foi bem... Não, engoli. Não, ela É bem ela rapidinho, pra engoliu gente já, não ela atrasar já aqui nosso engoliu. estúdio. Vou terceirizar meu Discunhã, Sim. dando voz a um curumim nosso, antiquíssimo, Daniel Ferreira. Oh, é, Ele bichinho. mandou um relato, inclusive com vídeo. Ele foi todo um repórter, sabe? Olha. A mãe dele, porque viu, gente, a gente tem curumim, ó, que vai... usuário do SUS, tem usuário do Monte Clínico, é gente de todo jeito, de todas as classes sociais. O Daniel já teve várias experiências, a família, com hospitais particulares, mas dessa vez ele teve um com o IJF. A mãe sofreu um acidente doméstico e eles precisaram ir lá na traumatologia do IJF. Ele disse que foi muito bem atendido, o atendimento médico foi de primeira, mas ele trouxe uma reclamação que eu acho que vale a pena falar. Às vezes, gente, é porque é isso, né? A experiência com o serviço público não é só o atendimento que o médico dá. É a cadeira que você senta, é como você faz, se você consegue chegar e ficar do lado do seu paciente como acompanhante. E o relato que ele traz é de filas enormes e lentidão no procedimento de revista de acompanhantes lá na portaria do JF. A galera chega, tem a troca de acompanhante, e antes de entrar, você tem que pegar uma fila para ser revistado, né? Principalmente depois daqueles casos de invasão e crime dentro do JF. Essa revista é um procedimento inquestionável, tem que ter. Mas o que acontece é que as pessoas estão ficando 1h30. Olha aí. Teve gente que ficou até 2 horas na fila para passar pela ser revista. revistada. E aí, o paciente que está lá em cima fica Não tá sozinho sabendo. durante um tempo. Porque, às vezes, o acompanhante que estava com ele precisou sair, tem que ir trabalhar, tem que ir para casa. Então, está rolando esse problema que prejudica tanto as pessoas que ficam em pé lá na fila, quanto os próprios pacientes. Então, só chamar a atenção aí para esse caso. Ele contou também outro relato de uma paciente que estava lá, que não deixaram ela sair, ela estava morrendo de fome, não tinha alimentação para ela não podia sair, porque se ela saísse, ela não ia poder voltar. Acompanhante. Então, chamar a atenção aí para esse cuidado, né? Também com os acompanhantes, o trabalho humanizado, não só com pacientes, mas também com acompanhantes. Atenção, É Prefeitura de isso que sonhamos. Fortaleza, atenção, Secretaria de Saúde. Atenção, JF. E JF, com certeza. Ei, menina, criatura já virou mantra nosso. O pessoal do Cuca, os demitidos, continuam sem receber. Fazem movimento, já fizeram movimento de rua, já gravaram vídeo, tudo, e não recebem o dinheiro que foram demitidos e não recebem o dinheiro. Meu povo não tem desculpa para isso, não. Ah, porque a empresa terceirizada tinha que ter um fundo de pagamento dessas coisas e não tinha problema OS, né? do No fundo. caso, no caso, a OS. Não interessa, enquanto isso, o povo está A prefeitura precisando. pode pagar Porra. diretamente e cobrar da empresa depois. Porque é isso, as pessoas não podem ficar sem o pagamento delas. Então, criatura. Novamente, outra coisa prefeitura. a outra coisa de pagamento era antes do dia que a gente gravou a Jandira, não sei se já pagaram, isso que é os terceirizados da limpeza da UFC, que não tinham pagaram. recebido salário. Receberam? Já receberam. Ah, porque até o dia 18 não Mas tinham foi recebido. a UFC que pagou. Foi a UFC que diretamente, pagou? Porque a Olha empresa aí. não pagou. Olha aí. Aí agora a empresa vai ter que se responsabilizar. Isso. Pois é. Essa é a lógica. Era Mas mesmo. essas empresas são muito problemáticas. Não, rapaz, Muito isso é um problemáticas. bando de enrolada. Não Devia ter uma tem- CPI e dessas aí é em todo terceirizadas. canto, Muito é no difícil. privado, é no público. Devia todo ter uma pessoa- CPI dessas terceirizadas para ver o que é que dá. Tem uns que só muda de nome, é as mesmas coisas. Dá uma confusão, não paga, aí problema, aí muda o nome, a razão social, aquele nome fantasia. Eu vou trazer como Discunhã a denúncia, né, do Renato Roseno, deputado estadual, Sim, que a gente da já publicou. chuva de veneno que atingiu casas, áreas, né, externas e quintais e pessoas lá no Quixeré. E os moradores estão com muito medo. O pessoal mesmo gravou, mostrou depois que teve a chuva com o drone de veneno, tudo azul, vários espaços Ave assim, Maria. com cheiro forte. E não foi uma vez, está acontecendo repetidamente. E são pessoas que denunciam e que estão sendo retalhadas. O
o Renato Roseno está chamando de jagunçagem química. E tudo isso por quê? Porque o governador Eumano decidiu liberar o uso de drones para pulverização aérea de agrotóxicos. Isso que não De tem nada veneno. demais. E diz que não tem nada demais e está acontecendo isso. Oh, Então, Eumano. isso já está na polícia, já tem investigação aberta, mas eu quero registrar aqui como algo terrível, terrível, terrível. A gente já viu o Zé Maria do Tomé sendo morto por causa disso, porque denunciou esse tipo de coisa. Então, a gente quer ver de novo pessoas sendo mortas, pessoas ficando com câncer, assim, todo tipo de doença que pode dar nessas pessoas. Pronto, esse foi o meu momento de desabafo. Agora, tem uma recomendação de um ouvinte nosso, o Rai Ângelo, que está lançando o primeiro livro, o Santa Tocaia, pela editora Mondru. Está em pré-venda o livro. Ele contou assim, eu não li, né? Então, só estou falando aqui a partir do que ele falou, que é um romance histórico e regional inspirado nas obras do Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Guimarães Rosa, Gilmar de Carvalho, literatura de cordel e cantoria, e que aborda conflitos políticos no Ceará no início do século XX. Aí, para quem é de Fortaleza, tem frete grátis pelo cupom RaiAngela. A gente deixa na descrição do episódio o endereço lá da editora para quem quiser comprar, enfim, conhecer a obra. Mas parabéns, viu, Rai? Legal demais, né? Um escritor na área. Agora falar em cheiros. Agora falar em livro, tá aqui esse livro aqui do Dória Sampaio Filho, meu amigo, mas não é à venda. Eles só os amigos que vão ganhar. Porque é lembrancinha do aniversário dele. Olha a lembrancinha. Lembrancinha, tu faz lembrancinha, né? Assim, as coisinhas, os bombons, as coisas. Depois a lembrancinha dos 70 anos do Dória Filho. Dória Sampaio Filho, o pai dele é jornalista. Tinha o jornal do Dória aqui, o JD, maravilhoso. Pedaços de mim, são crônicas. Mas eu ganhei, Camila ganhou, Evelyn ganhou, mas não é à venda, não. Parabéns, é Dória. lembrancinha, viu? É lembrancinha. E obrigada mesmo, 70 parabéns. anos, que atua com um cara de 69, passou tudo bem. Corpinho de 68, né? Corpinho de 68. Tem cheiros? Quem Beijo tem pra ele, pra Denise. Tenho cheiros, cerveja gelada, refrigerante, tudo que tem um povo que não bebe, né? É água com gás e sem gás. Pois o povo escolhe tudo. É bom demais. Pois é, eu não bebo aquilo, né? Com todo tempo com gás, né? Então, para poder hidratar. Lá vai. Cheiro para Isabelle Leal, para Ana Amélia Lima, Demi Domingos, Tiago Ribeiro, que faz medicina na UFC, bem jovenzinho, nosso ouvinte. Regina Valente, conheceu a gente há pouco tempo, mas ficou fã. Regina, que legal. Beijo pra tu, Lorona. Ela é Lorona, eu vi na foto. Legal. Não me disse se queria cerveja, nem nada, então lá vai, só beijo. Carol Maciel. E um beijo atrasado para o meu amor Gustavo Colares, que fez aniversário. Passei o fim de semana com este cunhão lá no Paracuru. Ele foi? Maria, nossa festa era Vale Tudo em Paracuru. A gente fez temático. Olha! O aniversário dele foi lá. Quem era a Maria de Fátima? Maria de Fátima Juliana Sampaio, que tem os cabelos igualzinhos dela. Fatimores. E eu fiz às vezes de Odete Reutemann e de Eugênio. Eu era uma hora o Eugênio, outra hora eu era Mas Odete. mulher, e tinha aqueles gatos de Odete Reutemann? Mulher, Nossa, o região mesmo. Menino, tudo lindo, né? Tudo gato. Ítalo, Júnior, Gustavo, Jorge, Robson, tudo gato. Aí eu ficava assim, escolhendo, olhando assim de um para... Meu cônjuge estava lá, mas entendeu ali o momento encenação. Eu ficava... Momento cenográfico. Meu bem, você não tem lastro para uma intimidade desta montanha. Não diga que me ama, que isso é muito brega, muito Brasil. É muito isso. Brasil. Ei, terminou o teu cheiro? Vou dar os meus. Um cheiro bem especial para a nova doutora em comunicação, Débora Costa. Dias de luta e dias de glória. A glória da bichinha finalmente veio. Coisa né? boa. Hoje, quarta-feira, ela já amanheceu, doutora. Cheiro. E a Cunhanzete, ó, da Zanta. E para Carolina Fernandes, fisioterapeuta. Ave Maria, conheço a Carolina desde que eu era criança. E ela encontrou com a minha mãe esses dias e falou... Silvânia, tua filha tem um podcast? Ela tem. As cunhas, menina, pois eu sabia que eu conhecia de algum lugar. E diz que ela escuta e as amigas do trabalho também escutam. Então, Carol, beijo, obrigada aí pela audiência. A Carol Fernandes, porque eu tô com outra Carol aqui, olha aí. Eu lendo aqui os meus cheiros, eu falei, Carol, não, meu Deus. Não, deve mandar ser os meus.
É a Carol Maciel, que encontrei no show do Geraldo Azevedo. falou. Tu falou também, Carol Foi, Maciel, pronto. Carol Maciel. Também, ela pediu por cachaça. Tu anotou foi. cachaça, né? Aham. Pronto. A Laurilena, que eu encontrei depois no Boteco do Murici também. A Sheila, o Iratuan, o Israel Pablo, que é o primo da Isabelle. O Luquito e a marketer lá do Boteco do Murici, que eu não peguei o nome. A Isabela. Pronto. A Isabela é namorada do Luquita. A Isabela é que faz as redes sociais do Murici. Pronto. Pois então eu fui pronto. no Murici tem uma semana, adorei. É legal. Comi lá uma Nós carninha também. com uma macaxeira cozida na manteiga. Esse Menina, ô coraçãozinho, macaxeira é. gostosa. A gente tá bem dizer, Boas fazendo dicas. Fazendo publi, sem fazer publi. E apoio. Isso aí. sem ganhar, sem ganhar. Pois, gente. Não é a Lisa. Obrigada. Somos Lisa. Isso é, as liseiras, exatamente. Pois, gente, obrigada demais por ter ficado com a gente até aqui. Agradecemos a sua companhia e reforçamos, se você quiser apoiar as cunhas, apoie as cunhas, as Lisa aqui fazendo publi sem ser publi, né? Mande um apoio pra gente. Pode ser pelo apoia.se/ascunhaspodcast, pode ser pro Pix, pra chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou então pode ser pelo Orelo. A produção do episódio foi feita por mim, Camila Fernandes, pela Inês Aparecida e pela Ebele Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. Gravação e edição aqui da Pro Produções, que a gente chama de paixão. Trilha sonora é Barbada Gagá da banda Breculê. E é isso, até a próxima semana, gente. Tchau!